talvez tenha passado despercebido, mas se você não viu, o Santos vendeu efetivamente dois jogadores das categorias de base. Na verdade, o outro estava emprestado nessa última janela. E na coletiva do Alexandre Matos semana passada, ele até cita um deles, né, na questão do superávit que ele fala que o clube teve, né, dentro dessa janela, né? E acho que passou despercebido e eu acabei não comentando por aqui. E de novo, mais um dia parado, domingo. Esse domingo de data FIFA, olha, foi complicado, porque ontem ainda tinha uns joguinhos, pelo menos. Hoje teve lá a Alemanha, a Espanha, acho que enfiou 6 também na Turquia, nem vi, né? Sei lá, hoje de verdade também não assisti nada. Então, muito parado, mas eu acho que vale a pena aqui passar por isso, porque é um tipo de negociação, tem um tipo de negociação aí que eu acho bem importante. Mas vamos falar sobre isso. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo aqui, se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente, especialmente nesse período que a audiência cai mesmo, o pessoal não está muito interessado porque tem justamente a data FIFA, o Santos não está jogando, o Santos está de folga hoje, está de folga amanhã também, parece. Enfim, então deixa o like aqui, se inscreve no canal, isso ajuda de verdade a gente, se puder hypar o vídeo. E se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas se não, pelo menos o like, tá? Que já ajuda bastante. Agora, bom, vamos falar aqui, foram duas saídas, né? Duas vendas aí que o Santos fez. E uma delas eu acho até mais complicada, mas eu vou começar falando pela boa, porque, quer dizer, pelo menos que eu acho boa, e vou explicar o porquê, né? O Santos vendeu o zagueiro Diego Borges, né, para o ZTE da Hungria, né? O Santos ainda ficou com um percentual do jogador. Segundo, até tem uma informação um pouquinho desencontrada, o dinheiro não foi grande coisa, né? Porque segundo o GE foi 350 mil a venda, segundo o Lucas Mussetti foi 400. E o Santos ficou com 10% ainda do jogador. Não é um dinheiro que vai mudar nada no Santos, inclusive é um salário de alguém no profissional só, né? Mas eu vou explicar o porquê que eu acho um tipo de venda interessante, né? O Diego, eu só vou até explicar aqui antes, enquanto eu leio rapidinho. No diário não fala muito, eu volto aqui, aqui de repente a notícia do GE tem. O Diego, ele estava emprestado ao Amazonas, né, se você não lembra, e ele já tinha estourado a idade, né, da base, ele já tinha 20 anos e completa 21 esse ano, né, então ele não poderia mais jogar pela base, é óbvio. Ele jogou a Copinha, que foi a última competição dele, e foi emprestado. Ele era o zagueiro titular junto com o Matheus Mina, que ainda é do Santos e acho que agora está emprestado por Figueirense, se eu não estou enganado, está por lá. Enfim, os dois já não tinham mais a idade, jogaram a Copinha e o Santos emprestou. E aí, cara, bom, a matéria do GE também não fala, mas eu acho que é isso. O Lucas Mussetti falou no canal dele que o Santos mantinha 10% dos direitos ali do zagueiro e ainda pega esses 400 mil reais. Como eu disse, ele estava emprestado no Amazonas e, curiosamente, ele só começou a jogar agora. Ele tinha jogado uma partida no Campeonato Amazonense, acabou sendo campeão da competição, né, estadual, e agora ele tinha jogado os 5 primeiros jogos dele na Série B. Engatou uma sequência justamente, bem curioso, né? Talvez tenha sido isso, começou a jogar e foi vendido, vai saber. Eu não sei se ele foi bem ou não também, é bom pontuar isso, mas ele tinha engatado a primeira sequência como titular lá no Amazonas. Entrou em campo contra o Coritiba, no empate 1-1, Amazonas e Coritiba. Depois ele entrou em campo no outro empate com o Goiás, por 2-2. Depois de mais um empate, em 2-2 também, contra o América Mineiro, a vitória sobre o Avaí por 2-1 e a derrota para o Atlético Goianiense por 2-0. Esses jogos todos foram agora em julho e agosto. Inclusive esse último contra o Atlético Goianiense foi dia 31 de agosto. E aí depois disso foi vendido e aí deixou o clube. E aí por que eu acho interessante, acho importante? Quando você tem um jogador igual o Diego que chegou no Santos até, se você não sabe, ele não fez a base inteira no Santos, tá? Ele chegou já quase quase não, já chegou para o Sub-20 em 2023, porque ele enfrenta o Santos naquela copinha, pelo Falcon, lá é de Sergipe o Falcon, né? Eu acho que é, vou até olhar aqui. Mas ele joga contra o Santos, se destaca relativamente, aquele time do Falcon ele faz até um golaço na competição, tá? Acabou sendo eliminado na primeira fase mesmo. Lá de Aracaju, em Sergipe, é isso mesmo. E aí o Santos trouxe ele. Ele já tinha uma passagem pela base da Ferroviária aqui em São Paulo, ele foi dispensado, foi pro Falcon e aí o Santos trouxe. E aí ele jogou bastante, ele foi titular no primeiro ano dele, no segundo nem tanto, depois acabou atuando no último aí, mais como titular também em 2025 na Copinha, né? E assim,
eu não gosto de falar muito isso, eu sempre falo, mas eu acho que não era um jogador que ia ter nível para jogar no Santos. No último ano dele foi bem ruim, inclusive. Foi a zaga com ele e o Matheus Mina não era uma zaga que passava muita confiança. Inclusive, eu creio piamente que o time do Orlando Ribeiro acabou passando por muitos problemas no Brasileirão naquele ano por conta disso, né? Tinha uma defesa muito instável. Mas era um jogador que, por exemplo, o Carille gostava muito dele, levou para o banco algumas vezes até. Acho que tem jogos aqui no Paulista do ano passado, levou bastante vezes pro banco. Acho que na Série B ele chega a ficar também no banco. É um zagueiro canhoto e tal, e, enfim, é o tipo de venda que o Santos não pagou nada para trazer, trouxe o menino, ganha um dinheirinho agora e fica aí com 10% ainda, de repente, vai que futuramente ele sai, não que ele vá, por exemplo, bater no Real Madrid, ou tomara que bata, toda a sorte do mundo para ele, mas um time da Hungria, de repente, vai para um time de menor escalão na França, não sei, ou em Portugal mesmo, ligas assim, não sei, realmente pode ser, de repente o Santos vai ganhando alguma coisa, é o tipo de negociação que eu acho bem interessante fazer. E de novo, o menino veio de graça e tal, né? Nem teve um grande desempenho, eu não acho, pelo menos. Mas enfim. E a outra é a do Lorenzo de Paula, que acabou indo para o Como, da Itália. O Lorenzo estava no Sub-17. Essa eu não gosto muito e eu também vou tentar explicar o porquê. O Lorenzo estava no Sub-17, ele não é titular absoluto, é bem verdade. Ele estava atuando bastante, mas ele era tipo aquela 12ª peça. Ele entrava muito no time, às vezes como lateral esquerdo, às vezes como ponta esquerda. Contra o Botafogo, semana passada, na vitória por 5-3 no Campeonato Brasileiro, no Sub-17. Ele atua, inclusive, como meio aberto pela esquerda. Se não me engano, no lugar do Nadson, que o Nadson estava suspenso. Acho que era, enfim. Mas ele não era titular, assim, não era um jogador que era sempre atuava entre os 11, né? Não era sempre, era um que atuava bastante. Mas ele foi pro Como e essa apuração, não sei se o Diário conseguiu ou se realmente não tem mesmo, o Diário cita que o Santos ficou com 24,5% de uma venda futura. A ESPN apurou que o Santos ficou com 30%. Não que eu não confie na ESPN, mas eu vou ficar mais com a do Diário, porque é mais próxima aí da nossa realidade do mundo Santos Futebol Clube, ainda mais que a matéria da Laura, que conhece muito a base, né? Então, vou por essa, que o Santos tenha ficado aí com 24,5% de uma venda. O Lourenço já foi até, ele vai jogar na base mesmo do Como, ele não vai para o time profissional, até porque ele pode atuar no profissional, né? Ele ainda tem 17 anos. E aí vai depois, né, efetivamente subir lá. Como é aquele time que o Fábricas é o técnico, que inclusive tem jogadores bem interessantes, tem aquele Nico Passo, meio argentino, que é muito bom jogador da seleção, Real Madrid, formado na base do Real Madrid, enfim, divagando, mas é um time que dá muita oportunidade para jovens, então se eles viram alguma coisa, é porque o Lourenço tem algum talento ali que eles acham que pode aproveitar. E aí, por isso que eu digo, de novo, eu não sei se o Diário só não apurou, se realmente não tem o valor, né? Não fala isso na matéria. Mas já apareceu a rescisão no bid e tudo mais. Aí, eu não gosto tanto porque a partir do momento que vai para uma liga bem mais competitiva, e é um jogador que já estava aqui sendo formado, ele não passou a base inteira aqui, tá? O Lourenço começou no Sub-13 do Corinthians, passou pelo SCA Brasil também, e aí chegou ao Santos ano passado. Ele é filho do ex-meia Gerson Caçapa. Gerson também teve passagem lá na Itália quando ele jogava, né? Acho que foi no Lecce, deixa eu ver aqui, a matéria do Diário fala, é isso mesmo, Bari e Lecce. Enfim, e aí o Lourenço tem cidadania italiana, ou seja, também isso facilita para negociações, né? Então essa eu não gosto tanto por causa disso. Acho que você poderia até conseguir um dinheirinho de repente, mas vale o elogio aqui a manter a porcentagem, porque isso lá na frente gera algum dinheiro. E o Palmeiras, por exemplo, é mestre em fazer isso. Essa janela aí teve vários meninos do Palmeiras que mudaram de time, de ligas menores, Liga Portuguesa, Liga, acho que foi da Grécia, Olympiacos também, enfim. Vários meninos aí espalhados que o Palmeiras, por manter muita porcentagem, ganha dinheiro. E esses dinheiros são os que pagam conta, né? Esse dinheirinho aqui de 5 milhões aqui, 3 milhões aqui, 2 milhões aqui, que pode não parecer nada, e realmente no mundo do clube grande não é nada, é pouco, mas ajuda a pagar a conta. E aí você fica com 25% aí arredondando, de repente você até ganha um dinheirinho legal. Não acho, tô falando isso porque não acho que o Lourenço seja um grande prospecto assim, tá? É bom jogador o Lourenço, mas não sei se, por exemplo, na base do Sub-17 ele é reserva do lateral esquerdo, o Rafa Gonzaga, passagem por seleção e tudo mais. Na ponta, ele não ia tirar a titularidade do Nadson também, então é por isso que acabava ficando ali como opção. Eu acho que ele chega até a atuar como volante um jogo ou outro assim, enfim, então
essa me preocupa um pouquinho mais, mas vale o elogio para manter porcentagem. Eu acho que o Santos tem obrigação de sempre que negociar um jovem fazer isso, mesmo que seja negociação menor, igual foi do Diego Borges, ou outras maiores também, igual foi a do Luca, que é uma vergonha manter só, por exemplo, os 15% lá de mais-valia, né? Enfim, o que você acha disso? Tema que eu sei que nem todo mundo curte esse tipo de vídeo, mas eu acho que vale a pena passar por isso. Acho que é importante o Santos começar a adotar essa prática. O Wesley Patati tá aí, uma venda que o Santos praticamente rifou o moleque aqui, né? Não que ele também fosse um dos maiores prospectos tipo, da base, igual era o Luca. Mas aí ele foi lá, foi muito bem em Israel, mudou para uma liga mais competitiva, a liga holandesa, e o Santos ganhou milhões de novo também. Enfim, acho que é muito importante. Comenta aí o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bom final de domingo para você. Valeu!